O Espiritismo veio trazer pra gente que questionamentos não são imorais. Vocês não sabem o tamanho do privilégio que é poder questionar as coisas. Não questionar de rebeldia. Questionar realmente com curiosidade, com vontade de aprender. Pra pessoas questionadoras, como eu, ouvir que esses questionamentos podem me aproximar de Deus e não me afastar, isso é revolucionário. Bem-vindo ao nosso podcast espírita. Discutimos temas gerais do espiritismo e da vida, sem pretensão de sermos donos da verdade. Trazemos embasamento doutrinário, mas também nossas percepções pessoais. Estude e busque direto nas fontes e sinta-se à vontade para discordar. Fala, vaibeiros! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Vibe Espírita. Estou aqui com o meu amigo Vitor. Fala, encarnado. E com a amiga Lorenza. Oi, pessoal. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o surgimento do Espiritismo, Kardec, como que surgiu, Irmã Fox. Vamos tratar sobre todos esses temas por aqui. Nossa recomendação musical é a música Hydesville, que você pode ouvir nesse instante. Composição de Alexandre Azuma e Marcos Azuma. Olha aí, devem ser irmãos também. Música country espírita, é essa aí. Provando que a alma é imortal, comunicação espiritual. Isso é bacana, né, cara? Já escutaram, já ficou outra recomendação aí, o CD sertanejo do Yasui Mai, Sertão de Deus. Escutem aí, bom demais também. Pedida boa pra essa época do ano, hein, galera? Uma hora a gente vai começar um episódio com a música Sertão de Deus. E antes de começar propriamente o nosso episódio, nós vamos ler alguns comentários do episódio passado. Temos aqui o comentário da Isabela Falcão dizendo: "Ei, vocês alugaram um triplex na minha cabeça com esse novo episódio, viu?" Realmente. Um bom lugar de alugar um triplex é na cabeça da Isabela, né? Um lugar respeitável. Um senhor triplex, tá? Exatamente. A Simone disse pra gente: "Boa tarde, sobre o episódio de hoje." E aí nós temos o nosso Instagram, vocês vão observar lá a imagem de um ornitorrinco espírita. E é isso, nós falamos bastante sobre isso. E ela complementou dizendo: "Episódio muito bonito." A Isadora Beatriz, nossa fã número 1, e agora tá trabalhando junto com a gente aí no podcast. Social media. Ela disse: "Muito bom, vou até escutar de novo." E aí a gente já aproveita o momento pra falar, porque a Isadora, ela veio porque a gente chamou trabalhador no final do último episódio. Então o convite tá feito pra esse aqui ainda, né? Bora vir trabalhar com a gente. Agora estamos precisando de alguém que saiba mexer em site, blog, essas coisas aí. Se você tiver essa habilidade, chama nós. E aí, vamos também para o resultado da nossa enquete do último episódio, que perguntava: você considera o espiritismo o quê? Nós tivemos 5 votos, e uma pessoa disse que considera uma religião, outra pessoa disse que considera uma doutrina científico-filosófica, e outras 3 pessoas disseram: talvez, também estou confuso. Então, mostrando que o sentimento da maioria das pessoas foi o mesmo que o nosso, de confusão, de não entender direito o que o espiritismo é, e chegar à conclusão de que talvez ele seja de tudo um pouco um ornitorrinco. De certa forma, o episódio de hoje pode dar mais um passo em direção aí a alguma conclusão, né? Do que a gente é. Vamos remontar as origens. Então, pessoal, vamos lá pro nosso episódio de hoje. E aí, começando o nosso episódio de hoje, a gente vai começar falando sobre
o princípio da comunicação. Eu queria dizer, né, trazer para essa conversa o nosso amigo Vitor, o que você tem para dizer pra gente sobre esse princípio da comunicação dos espíritos, Vitor? Antes eu queria falar que Kardec sempre deixou claro que o pensamento espírita ele não é algo que surgiu ao mesmo tempo com o espiritismo ali. Vários conceitos, vários preceitos, eles já foram trazidos lá atrás por filósofos e outros pensadores a respeito da alma, a respeito de evolução, que o espiritismo ele veio para fazer um recap, né, de juntar tudo e montar essa forma de espiritualismo moderno a partir das obras dele, mas os pensamentos eles já existiam, né, são conhecimentos humanos, até porque a comunicação com os espíritos nunca se restringiu ao espiritismo, né, uma coisa que sempre esteve na humanidade desde a época das cavernas, imagino eu. Seria muita pretensão nossa também achar que só a gente tem contato com o espírito, né? Assim, bilhões de pessoas no mundo, e aí mais bilhões de espíritos no mundo, e só o espiritismo que é, sei lá, uma porcentagem muito pequena da população não vai ter contato com o mundo espiritual. Seria de uma prepotência absurda a gente imaginar esse tipo de coisa. Eu acho que muito desse sentimento de achar que é uma coisa à parte, né? Não, aquela galera lá do espiritismo se comunica com os mortos, porque somos uma das poucas pensamentos, eu vou falar pensamentos, não vou falar religião, pensamentos filosóficos aqui no Brasil que se pauta na reencarnação. Num país majoritariamente que acredita na ressurreição, que não acredita na comunicação com os mortos, evidentemente a maior parte da população acha que isso é uma coisa, como que eu posso dizer, uma exceção, né? Não uma coisa... Na verdade, muitas vezes acreditam que é o demônio, né? Que a gente está se comunicando com o demônio aí. Mas eu imagino que em países em que a reencarnação prevalece, talvez esse assunto seja mais comentado, né? Seja mais cotidiano do que no Brasil, penso eu. Eu acho também que uma coisa que existe bastante é utilizar da comunicação dos espíritos, só que com outros termos, né? Então, se você for em outras denominações religiosas, eles vão ter lá um momento de comunicação com espíritos, mas vão chamar, sei lá, de revelação, vão se chamar de outras coisas, e aí não dão esse nome, não dão o nome de espíritos, né? E aí acha que não existe essa comunicação entre nós e eles. Existem passagens bíblicas que falam sobre a comunicação com os mortos, né? Que Jesus se comunicou com os profetas lá no alto do morro lá. Teve também Moisés proibindo a comunicação com os mortos, né? Então não tem como ele proibir uma coisa que não existe. Então, né, como muitos já sabem, a doutrina espírita ela surgiu a partir do conceito do fato, né, vamos dizer assim, de que a comunicação com os mortos ela não só é algo natural, como algo extremamente comum, né? Não é algo sobrenatural, como muitos diziam. Antes chamavam de, como é que chama? Para alguma coisa, para se tratar de fenômenos paranormais. Tinha o nome de uma ciência, de uma pseudociência, como é que era? Para a psicologia. A ciência para tratar de fenômenos que a ciência não consegue esclarecer, né? E o que se deu, né? Como que se deu essa comunicação? Por que essa comunicação foi mais frequente em um tempo? Será que ela é frequente hoje em dia? São tudo coisas que a gente vai descobrir no episódio de hoje. Antes da gente ir para o próximo bloco, tem 2 perguntas do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta, né, se o homem um dia vai descobrir o mistério das coisas que lhe são ocultas, e os espíritos respondem que o véu se levanta à medida que ele se depura. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo mais acerca das coisas do mundo. E depois ele pergunta na questão 20, dado é o homem receber, sem por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? E os espíritos dizem que sim, né, se julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Eu acho engraçado, porque, tipo assim, eu sempre fiquei com uma questão com os espíritos, quando eu lia o Livro dos Espíritos, que é tipo assim, falou que eu não tenho capacidade de entender. E aí, normalmente, usavam o exemplo assim,
mas é porque se você for ensinar cálculo pra uma criancinha que tá aprendendo a somar, ela não vai entender. E aí eu ficava na minha cabeça, pô, beleza, mas se eu quiser ensinar cálculo pra uma criancinha, eu consigo ensinar. Tipo assim, ela pode não entender, mas eu consigo ensinar. E os espíritos, eles ficam o tempo todo falando que a gente não tem capacidade de entender e não dão a resposta. Tipo assim, basicamente, né? E aí eu ficava encucado com essas coisas, né? De, pô, por que eles não dão respostas que eu gostaria de ter? Mas depois de um certo tempo eu também comecei a pensar o seguinte, que às vezes tem respostas no Livro dos Espíritos ou em outras obras de perguntas que eu nem fiz ainda, sabe? Eu acho que às vezes quando eu vou amadurecendo as minhas ideias, que eu volto no Livro dos Espíritos para tentar entender, eu vejo que tem respostas lá que na verdade não foram eles que não disseram, fui eu que não entendi ainda, sabe? Então eu acho que, de certa forma, a gente sim vai ter essa habilidade, né, de conhecer muito mais coisas do que a gente não conhece, só que talvez, a minha dúvida maior hoje talvez o conhecimento que a gente queira, talvez eles já estejam nas obras básicas em algum lugar e a gente ainda não teve capacidade de extrair toda a resposta dali, sabe? Cara, recentemente eu tenho escutado bastante outros podcasts espíritas, inclusive fica a recomendação, de pessoas extremamente críticas, que elas ressaltam que o espiritismo ele deveria ter continuado de forma mais profunda a pesquisa. Tipo assim, há 150 anos atrás, beleza, talvez a gente realmente não fosse compreender o que eles fossem passar, mas que a pesquisa deveria ser contínua, né? Porque Kardec sempre trouxe que a doutrina ela é progressista, ela deveria continuar evoluindo à medida que a ciência for evoluindo, não só a ciência, mas também como a moral, né, e o intelecto humano. Então, vocês acham que de alguma forma o pensamento ele pode estar um pouco... Alguns pensamentos do espiritismo podem estar um pouco ultrapassados, exige uma atualização? Eu não sei muito bem o que eles quiseram dizer com isso, né? Eu não sei a que fala que você está se referindo especificamente. Mas a gente tem uma série de outras obras que foram publicadas depois das obras básicas. E várias dessas questões em que a gente vê aí que a gente ainda não estava preparada para ouvir, André Luiz traz lá nos livros dele. E aí a gente já consegue estar um pouquinho mais preparado. E lendo a questão, quando a gente vê, tá escrito, né? O véu levando os olhos à medida que se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. A gente não sabe nem se ele tá falando de outras propriedades ou se ele tá falando desse véu específico aí, porque não é um véu literal. Então ele tá usando uma analogia. Analogia que a Bíblia tá cheia, que outros filósofos usavam pra caramba antigamente. Então essas verdades, será que já não estão aqui, assim, aos nossos olhos e a gente que não enxerga? Eu não sei. Eu não sei realmente se o espiritismo parou. Eu concordo que a gente perdeu profundidade de estudo e pesquisa. Isso talvez seja uma das coisas que mais dói meu coração. Mas eu não sei o quão a gente não compreende e aprofunda por falta de interesse nosso e o quão realmente é uma necessidade de estar ali escrito o beabá, sabe? Porque eu não vejo a gente estudando o que já existe. Então a gente quer mais coisa pra quê? Então, é porque um dos preceitos básicos que Kardec trouxe é da universalidade do conhecimento, né? Sempre pautar pela concordância de vários e não da opinião pessoal de um espírito, porque independente dos espíritos que trouxeram obras, sempre vai ser uma obra individual, um pensamento pessoal do espírito, e não uma concordância geral, né, dos espíritos que habitam o nosso planeta. Não, eu concordo com você, mas quando a gente quer cientificamente fazer um resumão, o que a gente faz? A gente faz um tipo de pesquisa. A gente faz uma revisão de bibliografia, com uma meta-análise, né, rodando uma estatística para ter mais relevância científica, e dali a gente tira o que a gente tem como um padrão e verdade e o que foi específico só daquele estudo. Então a gente consegue observar padrões a partir disso. Eu não estou sugerindo que a gente pegue as obras de André Luiz e trate como se fosse a Bíblia Sagrada. Eu estou sugerindo que a gente pegue essas e várias outras obras que tem, por exemplo, de relatos da vida no plano espiritual e veja o que tem ali ou não. Isso é uma pesquisa. Uma pesquisa não é você abrir a primeira bibliografia e morrer ali tudo que você sabe.
É realmente fazer isso de forma mais aprofundada. Então, eu não vejo muitos trabalhos assim nossos no movimento espírita não trazendo essa universalidade, por exemplo. Eu não vejo gente lançando esses resumos, essas revisões de literatura para responder uma pergunta específica. Eu não vejo muitos grupos de estudo fazendo isso. E aí, realmente, até que ponto a gente está preparado para ler o resultado de uma pesquisa aprofundada se a gente nunca estudou de forma aprofundada? Quem faz esse levantamento muito, muito bom, na minha opinião, é o tomo 1 e tomo 2 e tomo único, né, do ESG. É um levantamento bibliográfico, assim, que junta todas as obras básicas num livro, né, e dá um direcionamento para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Seria interessante se houvessem, né, obras complementares também, né? Exatamente. O ESG, ele traz várias outras obras também complementares às obras básicas. E seria interessante se tivesse, né, se tivesse mais compilados desses, né? Eu acho que é isso que você tá trazendo pra gente, né, Lourenço? Só não sei até que ponto é realmente uma deficiência do espiritismo em si ou uma deficiência nossa quanto estudantes. Vamos voltar um pouco mais no tempo e entender por que esses fenômenos chamaram a atenção de Kardec. E tem a famosa cidade de Hydesville e as irmãs Fox. Porque a gente sempre parte ali de Kardec e as mesas girantes, só que o alvoroço começou na América. Segundo até Kardec mesmo fala na introdução do Livro dos Espíritos, que supostamente teria sido notado primeiro na América, ou pelo menos a repetição, né? Porque fenômenos, vamos deixar claro, sempre existiram. Mas de alguma forma isso se intensificou no século XIX em vários países. Eu acho que o principal alvoroço foi da característica dos fenômenos. Em como eles começaram a se manifestar, né? Não da manifestação em si, mas da frequência, intensidade e formas em que eles se apresentaram. É como Arthur Conan Doyle fala na sua obra História do Espiritismo, uma invasão organizada. Parece que foi algo planejado, né? Não foi algo que simplesmente aconteceu ao acaso. E por que a gente ouve falar tanto das irmãs Fox? Recentemente eu estava escutando também uma espécie de documentário que conta historicamente esses casos de Hydesville, depois das mesas girantes. E o espírito se comunicou, né, tentando se comunicar através de uma família, e que se chama a atenção as duas irmãs, que seriam as médiuns da família. O espírito que estava se comunicando tinha morrido ali naquela casa, então, começou a reunir muita gente, tentando investigar a origem, primeiro do espírito, depois descobriram que o espírito tinha sido morto naquela casa e começaram a procurar o corpo do cara, virou uma investigação científica, assim. Teve até... CSI. Virou um CSI espiritual, cara. E é interessante porque esse caso realmente chamou atenção lá na América. Eu tava escutando que saiu na principal meio de comunicação lá, não vou falar que é o The New York Times, mas algum desses aí, que já era famoso e tradicional lá na época. Confirmação aparente da história contada pelos originadores do espiritualismo. William Hyde, proprietário do que era conhecido como a Casa Velha Assombrada, descobriu ossos humanos sob a parede do porão, que desabou como resultado de ser minada por água corrente. Foi na Casa Velha Assombrada, em Hydesville, condado de Wayne, Nova York, que as irmãs Fox, filhas do Sr. e Sra. John D. Fox, iniciaram um movimento que resultou no espiritualismo moderno. A família Fox ocupava a casa no final dos anos 1840. Em 1848, a família foi muito perturbada por certos toques e batidas misteriosos. Alega-se que, finalmente, Kate Fox, uma das filhas, descobriu que a causa dos sons era inteligente e que perguntas feitas seriam respondidas pelo número de batidas, uma para cada letra. Declararam que as batidas vinham do espírito de um certo mascate, cujo pescoço havia sido cortado por um inquilino anterior da casa e cujo corpo havia sido enterrado no porão. Começou a chamar muita atenção e elas começou-se a ter eventos, né, para as irmãs mostrarem esses efeitos, né, que eventualmente, a gente já sabe o spoiler, se mostraram ser inteligentes.
né? Efeitos inteligentes. Nesse primeiro momento, na América, assim, foi algo, sei lá, tipo assim, chamar atenção, né? Vamos chamar atenção do jeito que a gente puder. Os espíritos estavam querendo. Eu imagino que tenha sido realmente essa motivação, né? Porque por trás de todos esses fenômenos, eu acho que a intenção era que pessoas analíticas começassem a observar. Então, claro que tinham muitas pessoas que, enfim, não viam nada por trás daquilo ali, mas eu acho que a motivação realmente né, de crescer esses fenômenos, realmente era chamar atenção para que alguém pudesse estudá-los, né? Para que alguém pudesse, de fato, entender tentar entender o que estava acontecendo ali e pudesse transmitir algum conhecimento que precisasse ser transmitido. Eu já retifico a minha fala, que ela foi muito leviana, porque eu vou deixar o áudio documentário aí, que ele é muito mais profundo, mas que vários cientistas da América fizeram estudos, e tem artigos e tem livros publicados contra e a favor. Não houve uma unanimidade sobre a origem, o motivo desses fenômenos. Harvard teve uma equipe de investigadores que concluíram positivamente de que existia uma inteligência por trás dos fenômenos, que fizeram em laboratório, inclusive, não foi na casa de fulano ou ciclano e tal. Só que aí eu me pergunto até onde vai o limite da ciência, porque, beleza, tal coisa foi feita, só que a ciência ainda assim não consegue comprovar a existência do espírito. É porque a limitação está na descrição da metodologia. Para alguma coisa ser cientificamente comprovada e ser uma verdade científica, usando a mesma metodologia, você precisa produzir os mesmos resultados. E a gente não consegue fazer isso quando a gente está falando de indivíduos. Quando a gente está falando de inteligências que se manifestam da forma com que eles querem, com livre-arbítrio. Então é uma coisa realmente difícil de comprovar. A limitação é essa. É até uma limitação, eu imagino, que física. Porque pensa só, por mais que os fenômenos eles pudessem ter uma repetição num ambiente controlado, num espírito que realmente tivesse um interesse em ajudar, mas a ciência, a partir disso, não consegue concluir nada, porque eles não têm prova cabal do espírito, né? Imagino eu que a ciência precisa de provas materiais, químicas, físicas, do que só uma conclusão. Então é isso, é espírito, né? É isso que tá fazendo esses fenômenos aí acontecerem. Não tem como, né, concluir a existência dos espíritos a partir só do fenômeno, cientificamente falando, tá? Porque senão teria comprovado realmente de fato e seria uma unanimidade dentro do meio científico. Eu acho que de fato... Não sei. Eu acho que de fato eu não sei se precisa dessa questão, porque porque quando a gente fala de ciência, né, a gente tá falando também de ciências políticas, de ciências sociais, então são ciências que são subjetivas, né, que elas concluem coisas através da observação dos fatos. Então, eu não sei quão avançado era esse tipo de ciência na época, mas talvez pudesse existir sim a comprovação por meio dessa observação. Só que eu também entendo que você repetir esses fenômenos é algo, assim, praticamente impossível, né? Porque você tem que contar não só com a... Você não tem que contar só com a comunicação ali do espírito em si. Para acontecer essa comunicação, você precisa ali, né, a gente sabe que precisa do médium, precisa de pessoas que... Exatamente. Você precisa de pessoas específicas para esse processo. Então, como que você... Se você tira uma pessoa específica desse processo e coloca outra, você não repete o processo, sabe? Então acaba que você fica meio que desconfiado. Por que só com aquela pessoa que funciona esse experimento? Se a gente for fazer, sei lá, qualquer experimento de física, tem que funcionar com qualquer pessoa, sabe? Se eu fizer experimentos químicos, tem que funcionar com qualquer pessoa. E no espiritismo, pelo menos a comunicação, né, de espíritos com encarnados, ela não acontece com qualquer pessoa. Ela acontece com pessoas específicas que têm o caráter que hoje a gente chama de médium. Mas então fica eu acho que a ciência como um todo, ela fica com esse pé atrás quando você precisa determinar essas pessoas, porque aí você tira a ponderação do... Como é que eu vou dizer? Do impessoal, né?
Porque aí quando você precisa de pessoas específicas, você não tá sendo impessoal na sua análise. Você tá incluindo ali um indivíduo que sem ele o experimento não funciona. Isso porque a gente jogou médiums todos num pacote só. A gente sabe que tem diferentes tipos de mediunidade. Então você pode colocar 10 médiums numa mesa e um espírito tentando se comunicar com todos eles, e as impressões que eles vão ter não são necessariamente as mesmas, né? Geralmente elas são complementares, mas não idênticas. Eu acho que vai ser bastante semelhante ao que a gente viveu recentemente. Porque assim, Einstein falava, ó, acontece isso e isso, e eu imagino que a causa disso seja porque a massa distorce o espaço-tempo. Não tenho como comprovar. Então ficou no campo da teoria por muitos anos, até que a gente conseguiu lá criar o satélite, os medidores, captadores de radiação, que comprovaram o que ele estava falando lá atrás, né? Então acho que, tipo assim, em algum momento a gente vai chegar a um nível tecnológico que a gente vai conseguir, de alguma forma, medir, né, resultados. Eu queria entrar... por que a gente está falando sobre isso? Eu queria entrar sobre o caráter da revelação. Porque a revelação é isso, é algo que a gente não conseguiu por meio científico, mas Deus deu uma adiantadinha ali, ó. Vou mostrar para vocês o que é de verdade. Qual que é o motivo, né, de antecipar esse conhecimento? Um conhecimento que a gente provavelmente conseguiria chegar numa conclusão, eventualmente em algum momento. Pode demorar 1000 anos a mais do que o esperado, mas a gente teve essas revelações ao longo da história, que adiantou o conhecimento moral a respeito da divindade, né, do mundo espiritual. Olha, eu acho que também vem por conta do que Jesus falou, que depois de certo tempo ele mandaria alguma coisa para poder esclarecer melhor as coisas que ele disse, na verdade reforçar, né, as coisas que ele já disse. E, pô, se você for pensar 1800 anos depois de Cristo, muita coisa aconteceu. E assim, o planeta, basicamente, ele foi colonizado, enfim, existiram expedições e várias outras coisas, sabe? O iluminismo tava surgindo, então assim, em questão de conhecimento acerca do universo, acho que era o momento em que a gente mais tinha questões e mais estava buscando resolver essas questões, né? Então, eu acho que como uma forma mesmo de impulsionar para além desse tipo assim, já que a gente estava sendo impulsionado em diversas áreas, não era só na ciência, era também na arte, enfim, em diversos outros, em transporte, em diversos outros aspectos, e aí eu acho que por que não impulsionar também numa outra área, um outro aspecto, sabe? Que é esse caráter que a gente conversou tanto no episódio passado, de científico, filosófico, com a ligação a Deus, sabe? Uma parada que fizesse sentido nesse aspecto. Eu acho que talvez pudesse ser esse momento preparado para isso, sabe? Para esse boom de informações ser mais uma semente, mais uma informação aí nesse todo. Sabe por quê? Me leva a uma conclusão lógica de que a gente sabe que o conhecimento intelectual e moral do espírito, ele não necessariamente segue de forma linear, os dois juntos, né? E a impressão que eu tenho é de que isso acontece também no âmbito de civilização. De tal forma que, beleza, intelectualmente vocês estão desenvolvendo aí tecnologia e tal, mas moralmente a gente vai ter que dar uma adiantada aí pra vocês. Vão ter que levar um negócio mais espiritual aí pra vocês refletirem. Pelo menos é uma conclusão que eu chego assim, entendeu? É uma percepção minha. Não, é possível, mas eu não consigo ver dessa forma, assim, como se o espiritismo fosse só esse adiantamento. Eu acho que ele veio, na verdade, na hora certa. Ele nasceu no berço da ciência, pô, ele nasceu na França. Era referência de ciência do mundo inteiro. É porque assim, a gente não tem revelação tecnológica. Tipo, toma aí um motor novo do mundo espiritual, entendeu? Então, mas intelectual e tecnológico não é a única forma de ser intelectual. Eu acho que bem pelo contrário, ele nasce no berço da ciência, ele nasce na França, ele nasce através de um pesquisador, exatamente para conseguir fazer a ponte entre a moral e a ciência. Pô, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi queimada, gente, foi pra fogueira. Isso não tem 200 anos. A gente ainda queimava coisas que a gente não concordava religiosamente, moralmente, que fosse.
Até porque essa relação moral-religião, ela sempre andou ali mais ou menos junto. A gente definiu muito nossa moral a partir da religião. Então, eu acho que o espiritismo ele veio exatamente no lugar certo, porque ele foi uma ponte entre as duas coisas. Show. A religião, ela evoluiu até um ponto. Moralmente, a gente evoluiu até um ponto. E a gente tem evoluído pra caramba cientificamente. A gente ainda vai ficar nesse embate? Ciência moral, ciência religião? O espiritismo, ele vem como um ponto. Ele vem como um ponto de ligação entre essas coisas. Tanto é que o espiritismo, ele é científico, filosófico, moral e leva, por fim, a religião. Um pouco do que a gente conversou. Por isso que ele é uma religião natural. Então, o espiritismo, ele é um ponto de encontro. Ele é um lugar que você, por exemplo, que é um cara muito racional, você não precisa abandonar completamente sua moral. Quando você raciocina sobre a possível existência de Deus, você não tá pecando, isso não é imoral. Não é? O espiritismo veio trazer pra gente que questionamentos não são imorais. Inclusive, pra mim, a beleza do espiritismo reside aí, vocês que estão privilegiados, que nasceram espíritas. Vocês não sabem o tamanho do privilégio que é poder questionar as coisas. Não questionar de rebeldia. Questionar realmente com curiosidade, com vontade de aprender. Isso é uma coisa... Gente, isso é uma coisa muito preciosa. Isso é um presente muito grande. Para pessoas questionadoras como eu, ouvir que esses questionamentos podem me aproximar de Deus e não me afastar, isso é revolucionário. Isso foi revolucionário para mim agora, nos anos 2000, eu sou espírita depois de velha. Imagina, em 1857, então imagina também a revolta. Porque você nasceu e foi criado com esse afastamento da ciência e da religião, e aí religião realmente como relação pessoal com Deus, tá? Você foi criado nesse afastamento. E aí, em algum momento, chega um negócio ali, feito por um cientista, que te fala da possibilidade de evoluir moralmente, da possibilidade de se aproximar do que Jesus disse, da possibilidade de se aproximar de Deus através de uma metodologia científico-filosófica. Gente, isso é muito louco. E pra mim chegou assim, exatamente, historicamente, no lugar certo, sabe? Exatamente no lugar certo. Porque a gente tava exatamente em conflitos científicos e religiosos ali. A ciência, ela tava ganhando uma força muito grande, força suficiente para poder peitar desse jeito a igreja. Falar, pô, não é bem assim. Tanto é que boa parte da repercussão aí gerada a favor do espiritismo foi depois de queimarem os livros. Pô, estão queimando o que tem escrito. E esse estão queimando o que tem escrito é exatamente o tipo de curiosidade que a gente quer gerar aqui no espiritismo, inicialmente, né? Poxa, estamos curiosos porque alguém não quer que a gente saiba dessa informação. Posso aprender essa informação e fazer o que eu quiser com ela. Aliás, até digo que essa não é a curiosidade que a gente quer gerar. Mas é uma curiosidade possível. E eu não consigo imaginar como que antigamente isso seria possível. E eu não sei nem se hoje a gente conseguiria fazer isso, porque a gente tá numa era nova de difusão de informação. A gente tá numa era nova aí de fake news, de uso impróprio da internet. A gente não tá sabendo mais pesquisar as coisas e o como elas são fidedignas e por aí vai. Então, mesmo hoje, que tendo evoluído, assim, em relação à tolerância religiosa, por exemplo, eu não consigo imaginar como o espiritismo vingaria se ele tivesse surgido hoje. Então, pra mim, ele não é só um spoiler, assim, do futuro ou algo assim. Ele realmente estava ali na hora certa, no lugar certo. E eu até consigo entender que se não fosse Kardec seria outro, mas eu não acho que ia demorar muito pra esse outro aparecer e fazer o que Kardec fez, não. Então, chegando a Kardec, né? Algumas características básicas que a gente está familiarizado, pelo menos a gente que é espírita, mas a gente tem que localizar para você ouvinte aí que talvez não esteja familiarizado, que Kardec ele era um pesquisador, né? Um cara com inúmeros diplomas de inúmeras áreas, um educador e um educador de relevância na sua época, com livros publicados e utilizados, como um lá teve uma metodologia de ensino extremamente utilizada em todo o país. E um cara extremamente cético, né? Tem falas dele quando ele ficou sabendo desses fenômenos de que isso aí, meu amigo, se você conhece a ciência, você não acredita em que os mortos estão se manifestando, não.
Entendeu? É só você estudar um pouquinho que você vai achar a razão por trás desses negócios aí. Isso ele falava, né? Antes de ter contato com os fenômenos. E alguns amigos dele falavam, não, cara, você tem que ir lá, você tem que ver o que tá acontecendo. Plot twist. Kardec foi estudar um pouquinho. Exatamente. Teve até um amigo dele, eu não sei se eu anotei ali, mas um amigo dele falou assim, um dia você será um dos nossos. E dito e feito, né? Kardec foi lá na reunião e presenciou as famosas mesas girantes, table parlantes, em francês pra vocês aqui, ou table moving, que é em inglês também. E por que mesa, né? Por que ficou famoso como mesa? Cadeira não girava? Não, acho que era o móvel que mais estava sendo utilizado naquele momento, né? Então, assim, você tinha lá as demonstrações e o que tava lá no palanque, lá nos lugares, eram as mesas, né? Então, pra mim, devia ser isso, assim. Acho que o que chamava mais atenção, o que chama mais atenção? A cadeira que gira ou a mesa que gira? Pô, uma mesa. É porque eles já estavam prevendo que a gente seria fanático por mesa no futuro, nas casas espíritas, entendeu? Eu acho que a mesa ficou mais famosa por causa da facilidade de acontecerem fenômenos nela, né? Quando várias pessoas colocam as mãos, várias pessoas conseguem sentir. Quando você vai começar a usar aquele tabuleiro lá de Ouija, sei lá como é que pronuncia isso, você consegue colocar em cima as letras e tudo mais. Eu acho que a mesa era mais funcional pro surgimento aí do espiritismo, mas eu não tenho ideia não, porque que elas ficaram famosas. Inclusive, Simone, já fica aí uma ideia de artes pra você fazer pra nós. Uma mesa com olhinhos e boca pulando. Eu nem sei se a gente tá ganhando ou perdendo ouvinte essa altura do campeonato. E Kardec fala lá na introdução do Livro dos Espíritos que, bom, as pessoas se reúnem na sala. E geralmente o móvel mais central é a mesa. Você imagina, tá todo mundo na sala lá e a mesa de canto vai mover? Pô, melhor a mesa que tá no meio da sala, né? O objetivo era chamar atenção, né? E que outro móvel chamaria mais atenção do que a mesa no meio da sala, onde as pessoas estão em volta, né? Se tá todo mundo sentado na cadeira, como é que a cadeira vai levantar? Pô, tem que ser a mesa. Mas uma coisa que eu acho muito interessante no pensamento de Kardec, né? É justamente que, por mais que em determinado momento ele não quisesse, ele entendesse que nada era capaz de produzir aquele fenômeno, como boa pessoa curiosa, quando os amigos insistiram, ele foi ver com os próprios olhos, né? Então a gente... Um bom pesquisador, né? Sim, como bom cientista. Ele foi ver com os próprios olhos, assim, porque quantas oportunidades talvez a gente deixasse passar porque a gente simplesmente desacredita daquela possibilidade, sabe? Então, se a mesa tá girando, na minha lógica, nada é possível fazer ela girar, então eu vou descartar essa ideia. Kardec não, ele foi lá e viu com os próprios olhos dele que aquilo ali acontecia, né? Se era charlatanismo, como ele queria provar, ou não, aí já era outra história, mas ele esteve lá para poder ver com os olhos dele, assim, que aquilo ali estava acontecendo. O interessante é que, fazendo uma pesquisa bibliográfica para esse tema, eu descobri que possivelmente ele tinha um certo preconceito com os fenômenos. Porque antes ele trabalhava num teatro como contador. E com a popularização dos fenômenos, existiam inúmeros charlatões que queriam fazer dinheiro e aproveitar a onda, né? E um dos conceitos básicos que Kardec utilizou para saber se era algo, vamos dizer assim, honesto ou charlatão, era se a pessoa cobrava ou não. Então, como ele trabalhava como contador de um teatro, todo mundo que fazia eventos sobre isso, normalmente era charlatão, né? Porque cobrava ingresso e tal. Então ele via na prática físicos, químicos, pessoas da engenharia fazendo essas coisas de forma mecânica para ganhar dinheiro em cima disso, antes dele ter de fato contato com o fenômeno presencialmente. Uma das primeiras deduções dele era que era magnetismo, né? O magnetismo estava bombando na França. As pessoas de fora normalmente não têm noção disso. Esse fenômeno foi algo global. Se você pesquisar na internet notícias, vocês vão ver jornais, vocês vão ver revistas, publicações, artigos de cientistas. Tem inclusive lá, sei que não é referência, Wikipedia, mas a Wikipedia listou todos os cientistas que fizeram experimentos
a favor ou contra. Então, tipo assim, não foi algo que a gente inventou, que os espíritos inventou que aconteceu. Não, historicamente aconteceu. Né? Os fenômenos de Hydesville, você pode procurar documentário não espírita. As mesas girantes pode procurar documentário não espírita. Então, os pensadores, os filósofos, os cientistas já estavam formulando inúmeras teorias sobre aquilo, né? O do magnetismo era uma delas, tinha outra gente que imaginava que era pela força do pensamento, ou então era charlatanismo. E Kardec, ele ponderou tudo isso, né? Tem várias passagens dele refletindo, talvez, provavelmente, essa teoria do Mesmer aqui, sobre do fluido, que está tudo imerso, seja o que está causando o movimento e tudo mais. Ele levou tudo em consideração. Mas, obviamente, primeiro ele falou, primeiro tem que constatar que não é charlatanismo. E aí ele foi lá, teve contato, viu que aquele negócio era completamente diferente do que ele vivenciou dentro do teatro que ele trabalhava. E depois disso ele teve a plena convicção de que aquilo realmente se tratava, né? Depois de um longo processo, se tratava de inteligências que estavam causando aqueles fenômenos. Não, eu acho que a principal fala que eu lembro, o principal ensinamento, né, que Kardec traz em relação a esses fenômenos é que por trás de todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, como que as mesas iam estar respondendo coisas inteligentes se as mesas não pensam, sabe? Eu acho que essa linha de raciocínio dele foi muito interessante, de como que vai estar sabendo da vida de fulano de tal, como que vai estar respondendo questões sobre biologia, química, universo, se a mesa não pensa. Então, por trás dessas respostas inteligentes, você tem que ter alguma coisa inteligente, né? Então, foi daí que ele entendeu e foi buscar mais sobre. Foi a premissa, né? Exatamente. Depois ele foi descobrir se essa inteligência era uma inteligência que estava aqui entre nós, encarnada, se era realmente a pessoa colocando ele na mesa, ou se era realmente algo tido até então como sobrenatural, né? É importante, eu acho, só a gente ressaltar em relação a isso, quando ele começou a falar de inteligência, né, do efeito inteligente, então a causa tem que ser inteligente, é que várias perguntas, elas foram testadas com pessoas com baixíssimo grau de instrução, assim. Então, acho que o Vitor ainda vai trazer, que é quando as comunicações começaram a ser passadas mais através de médiums, a maioria delas eram adolescentes, eram muito novinhos, eram principalmente mulheres, né? E respondiam perguntas complexas do ramo científico. De onde saiu aquele conhecimento, né? Através da comunicação, Kardec começou a fazer inúmeros experimentos, né? Só que até a gente chegar na comunicação mediúnica que a gente conhece hoje, né, que é a psicografia, psicofonia, etc. Por que chamavam mesas, depois de mesas girantes, viraram mesas falantes? Né? Porque através de batidas, as mesas, entre aspas, respondiam as perguntas. Né? Inicialmente, inclusive como as próprias mesas começaram a fazer para chamar atenção, os espíritos começaram a fazer para chamar a atenção, as pessoas foram curiosas e foram lá perguntar sobre a vida delas, qual que é o número da loteria, qual time de futebol vai ganhar na próxima semana, né? Só que Kardec, ele presenciou essas perguntas frívolas, como ele mesmo definiu, as perguntas levianas, e falou, cara, isso aí temos que fazer umas perguntas mais complexas, né? E nesse processo, o meio de comunicação foi se aperfeiçoando, né? Ora, os humanos encarnados falavam, que tal a gente se comunicar desse jeito aqui? Ora, os próprios espíritos falavam, é só pegar no lápis aí na mão mesmo, que a comunicação vai ficar melhor. Então, nesse processo, a comunicação foi se aperfeiçoando até a gente chegar aos melhores meios, que não era a mesa ficar flutuando. Então, por que esses fenômenos não acontecem hoje? Porque se você tem um meio muito mais funcional, muito mais prático, você não precisa do meio que exige muito mais esforço e mais energia. Eu não sei, inclusive, se vocês souberem alguma coisa a respeito,
Bom, obviamente, para esses fenômenos acontecerem, necessitava-se de médiums de efeitos físicos, né? E ao longo do tempo, por não precisar mais desses fenômenos, os médiums de efeitos físicos foram deixando de nascer na mesma quantidade que antigamente, não é? Sim, acho que de fato, eu acho que ainda tem relatos de efeitos físicos, mas a maioria dos relatos que eu já ouvi são de médiums descontrolados, que não conseguem controlar a própria mediunidade, e aí acontece vários efeitos sinistros dentro de casa, por exemplo. E aí quando procura casa espírita em desespero, o que está acontecendo na verdade tem um espírito ali, um obsessor, alguma coisa desse sentido. E aí vai reeducando até não acontecerem mais esses fenômenos. Mas na proporção que eles tinham antigamente, realmente acho que não faz sentido ter. Por isso que você disse, assim, a comunicação hoje, existem muitos outros meios de comunicação. Seria a mesma coisa, por que a gente não envia mais carta? Pô, porque hoje com o WhatsApp, você vai enviar carta pra quê? Vai demorar não sei quantos anos, vai gastar não sei quantos reais pra poder chegar lá no destino que você quer, quando com uma mensagem de texto, via internet, você resolve muito mais rápido, né? Fora que você não consegue comprovar quais cartas existiram ou não só porque você consegue mandar uma carta hoje. Assim, acho que realmente... E os médiums de hoje, não existe mais a necessidade de um fenômeno físico para chamar a atenção. Então os espíritos que querem se comunicar, eles não vão se comunicar por essa forma. Então, uma coisa muito importante também é que, pensando nessa questão de funcionalidade da ciência, hoje existe uma coisa especial que se chama Comitê de Ética em Pesquisa. Então, mesmo que a gente tivesse um monte de fenômeno desse, para ter uma aprovação do CEP, para fazer um estudo desse tamanho, gente, utilizando pessoas de forma indiscriminada, assim, porque a gente sabe que muitos médiums trabalhavam até exaustão. Então, pra gente conseguir realmente comprovar isso cientificamente pro nível que a gente tem de exigência hoje, eu não consigo imaginar como que isso ia dar certo, não. Teria que ser realmente casos absurdos, assim, extremos demais. Mas um comitê de ética decente em pesquisa não aprova esse tipo não aprovaria esse tipo de trabalho. Esse ponto que você falou aí sobre a educação mediúnica, né, também é muito interessante, porque naquela época se reunia 10 pessoas e ninguém nem fazia ideia de que só precisava de um específico para aquilo estar acontecendo. E essa pessoa em específico não fazia ideia que ela era um dos intermediários ali naquela comunicação. E como você disse, a pessoa estuda e se educa e aquilo não acontece mais sem a própria vontade dela, né? Por que eu chuto que surgiam várias pessoas com essas faculdades mediúnicas na época, que ajudavam nesses processos de ectoplasmia, né? Que é conhecido como materialização. Porque eu imagino, olha só, você começou a ouvir que tem mesa girando, copo quebrando, cadeira ali mexendo. Se você é uma pessoa que tá em casa todo dia e do nada um copo quebra, a porta bate, você já tá ficando desesperado, você não vai procurar? Então imagino que tenha tido uma concentração muito grande de médiums com essas faculdades, porque eram pessoas que já passavam dificuldade em casa, já passavam dificuldades sociais por conta dessas propriedades mediúnicas pouco exploradas, desconhecidas até o momento. Então faz muito sentido que a gente conseguisse ali ter várias mesas com 10 pessoas em que a mesa mexia. Mesmo que só precisasse de uma, provavelmente nessa época, várias vezes você encontrava essa uma pessoa. Porque eram pessoas que estavam desesperadas. E elas ouviram falar que estava acontecendo com mais pessoas, você vai até lá. Hoje, se você tem um problema de saúde, você quer ir no centro de saúde em que tem mais pessoas com uma condição igual à sua. Não que mediunidade seja uma doença, mas na época praticamente era, né? Era vista como um problemaço. Não, você acaba querendo entender o que tá acontecendo com você e vai no clube, no grupo de pessoas que têm mais ou menos o mesmo problema que o seu, né? Então, realmente, é tipo o grupo de autoajuda lá do Capitão América depois do estalo do Thanos. Vai todo mundo pra lá porque todo mundo sofreu da mesma coisa, sabe? Então, é mais ou menos isso. E aí, através desse processo de exclusão,
Kardec chegou à conclusão que o fenômeno só acontecia quando certa pessoa estava presente, né? Então, hoje não aconteceu o fenômeno. Uai, mas a senhorita Blamaison, que é o nome francês lá, não tá aqui. Uai, e por que quando ela tá, acontece? Aí o Kardec chegou a essa conclusão. Então, tem essas pessoas que são intermediárias nessa comunicação, que inclusive é a origem do termo médium, né? Que é meio mesmo. Etimologicamente, né? A palavra tem a ver com esse processo de intermediação. Bom, e pensando, né, como que ele ia fazer com todas essas comunicações, para não ser coisas aleatórias, né, comunicações aleatórias com informações aleatórias, Kardec, como um bom cientista, ele pensou, né, ele desenvolveu um método para poder juntar isso tudo num sistema. E aí deu-se, né, a partir disso, um estudo sistematizado das comunicações, que é um pouco do que a gente vai conversar neste bloco. Ele era um cara que tinha publicado já vários livros, que era acostumado com o meio da pesquisa, então é normal querer sistematizar todas as informações ali que ele recebe, até para começar a colocar numa balança o que é relevante, o que não é, e por aí vai, né? Uma das primeiras conclusões que ele entendeu logo de cara, que se tratando de espíritos, de pessoas que viveram na Terra, o que era dito através dessas comunicações não podia ser levado mais em conta do que uma opinião pessoal, né? Porque não é porque você chegou lá no mundo espiritual, no plano espiritual, que você vai ter plena ciência de tudo, né? Por mais que a gente esteja mais livres da matéria, a gente ainda leva conosco o limite do nosso conhecimento ali, né? Tanto intelectual, moral, etc. Então, logo quando ele percebeu isso, ele falou, beleza, então eu preciso de alguma forma saber a opinião geral do mundo espiritual. Eu brinco que o Kardec fez um grande IBGE do plano espiritual. Que foi vários e vários espíritos, vários locais, vários médiuns diferentes, e fez as mesmas perguntas, que através dessas respostas ele procurava ali o que de alguma forma estava interconectado nessas comunicações. E aí retorna para aquilo que eu disse sobre, apesar da gente de ser uma ciência, né, por assim dizer, não é essa ciência que a gente consegue comprovar estatisticamente, por exemplo, porque a gente não consegue reproduzir essa metodologia, mesmo num mundo mais globalizado que nem a gente tem. Inclusive, isso foi uma das coisas que contribuiu para ele ter resultados tão satisfatórios. Como o mundo não era globalizado, não tinha realmente como ele adulterar essas respostas, né? Hoje a gente consegue contato instantâneo com as pessoas. Ele não conhecia, ele tinha que realmente esperar. E aí ele comparava essas respostas depois que chegavam depois de um certo tempinho, né? Uma coisa que é interessante também é que esse compilado de respostas depois que Kardec fez, ele foi, na verdade, aglomerando as perguntas e respostas, né, que eram parecidas, né, que tinham temas correlatos. Então, assim, também não é... Ele não fez aquelas perguntas do Livro dos Espíritos na ordem e foi distribuindo. Na verdade, ele foi fazendo várias perguntas e depois o compilado que ele faz trazendo o Livro dos Espíritos depois é já um estudo próprio dele, assim, ó, vou sentar aqui e vou ver, ó, pergunta isso, responderam isso, eu junto essa pergunta aqui com essa outra pergunta aqui, eu acho que dá pra fazer um bloco, mais ou menos assim que ele separou depois, né, ele não fez uma série de perguntas e depois esperou todas as respostas e montou o livro, já na ordem que ele queria. Ele, na verdade, ele foi experimentando e tendo acesso a respostas e foi compilando essas respostas depois de forma a entregar um objeto, né, entregar um resultado que fosse cronologicamente entendível, assim, que fizesse sentido de ser lido naquela ordem, sabe? De ser estudado naquela ordem também. Então, a gente se depara muito, às vezes vai muito no pé da letra. A primeira pergunta que Kardec fez foi que é Deus? Não necessariamente, né? Não sei. Pode ter sido uma pergunta que ele fez lá, em determinado momento.
Inclusive é improvável que tenha sido, né? Ele não tava procurando Deus quando ele começou a pesquisar. Exatamente. E aí depois ele trouxe isso, bom, a primeira coisa pra gente poder falar de, enfim, do universo, da vida, das coisas, a gente tem que falar de Deus. E aí colocou lá como a primeira pergunta. É porque sistematizar é isso. Exatamente. Isso é sistematizar um estudo. Exatamente. É você trazer para o seu ouvinte, para o seu, né, a pessoa que tá ali consumindo aquele conteúdo de você, entenda o que você tá querendo dizer, né, de certa forma. Inclusive teve, por exemplo, um momento em que um amigo dele trouxe pra ele uma torre de papelada e toma aqui, ó, todas as comunicações que a gente teve lá na reunião de fulano. Que ele nem tava participando. Então, tipo assim, ele juntou conhecimento pra caramba, comunicações pra caramba, e fez essa análise de tudo, né? Então não necessariamente, igual você falou, não necessariamente ele mandava a pergunta pro fulano estar em outro país. Mas como ele estava sendo uma figura central dessa pesquisa, a pessoa lá de outro país pega todas as comunicações que ela teve e manda para ele, né? Aí ele vai analisar tudo e fazer didaticamente em forma de perguntas e respostas, né? Então, assim, é provável que tenha perguntas ali que ele não fez realmente, mas com base nos escritos, ele formulou aquela resposta e aquela pergunta para a pessoa compreender de forma mais fácil, né? É um trabalho trabalhoso, assim, né? É que nem tudo nas obras básicas estão escritas entre aspas, e Kardec teve esse cuidado. Tem respostas que não estão entre aspas. Isso é um sugestivo pra gente de que realmente não tá ao pé da letra ali o que o espírito falou, mas que foi um compilado dessas respostas, né? Tem conclusões, né, as obras básicas têm bastante conclusão de Kardec, né? Baseado, né, nisso, e no que falaram, tal coisa, entende-se que é dessa forma, que se dá desse jeito. O Livro dos Espíritos, eu imagino que tenha menos, porque ele tem mais respostas, né? Para as perguntas, mas as outras obras também possuem esses comentários de Kardec, né? E esses são comentários realmente muito valiosos, sim, porque são comentários que te dão a nuance da questão, né? O que quis dizer com tal pergunta, com tal resposta. Até porque para ele fazer aquelas 1000 perguntas lá, ele leu, sei lá, nem consigo chutar um número de páginas, né? Umas 5.000 páginas para ele fazer aqueles comentários, né? Então ele tá se embasando em muito mais coisas que a gente nem estão inclusas ali, né? Nas obras básicas. Se o pessoal escrever garranchado igual escreve nas mesmas mediúnicas hoje em dia, foi muito mais 5.000 páginas. Só para ressaltar para os nossos ouvintes, é que essas comunicações, elas se deram de espíritos de vários graus evolutivos, né? Então não teve só espírito perfeito e tudo mais. Até porque eu não achei essa citação, mas eu tenho quase certeza que está numa obra básica. Que Kardec fala que imagina que você foi transportado para um país que você não faz ideia onde você está. E aí você vai deixar de perguntar para um fazendeiro, por exemplo, onde você está, só porque ele é um fazendeiro? Não faz sentido nenhum. Qualquer pessoa, independente do grau de conhecimento ali onde você caiu, vai saber melhor sobre onde você está do que você. E por que isso é importante? Porque, assim, novamente, os espíritos que habitam o planeta Terra são espíritos que estão muito provavelmente reencarnando no planeta Terra. Então, somos nós que está do outro lado ali. São pessoas que a gente já conviveu, são pessoas que tiveram relações com a gente em outras reencarnações. Então, novamente, por mais desmaterializadas que elas estejam no plano espiritual, vamos dizer assim, o raciocínio geral, a conclusão geral, ela está limitada ao conhecimento geral dos espíritos do nosso planeta. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fizesse essas mesmas perguntas, essas mesmas obras em um planeta que está em outra escala evolutiva, as respostas seriam melhores. E é por isso que Kardec ressalta inúmeras vezes, essa doutrina ela é progressista, ela vai continuar evoluindo e a gente precisa continuar refletindo, pesquisando e buscando as respostas que a gente está procurando. Inclusive, se você tá curioso, assim, como que tem espíritos diferentes e tudo mais, como que é a habilidade deles de se comunicar quando eles morrem e tudo mais, e quer fazer uma pesquisa rápida,
que você é meio preguiçosinho, abre lá da metade pro final do Céu e o Inferno, que é uma dessas obras básicas que a gente tá... que o Adriano vai até comentar aqui de acordo com o ano de publicação. E lá no final tem como é que foi o desencarne para espíritos, assim, que estavam piorzinho, mais ou menos, e melhorzinhos, assim. Então, lá a gente consegue ter uma diferença já até importante, assim, notável, de como que funciona esse processo, por exemplo, de desencarne. E aí a gente consegue ver a habilidade de cada um de transmitir o que tá vivenciando. E isso não significa que a experiência de nenhum deles, inclusive, muito obrigada aí, galera que deixou a gente ter acesso a esses relatos de vocês aí desencarnados. Nenhum daqueles relatos deixa de ser importante. Mas cada um deles traz realmente um caráter diferente de comunicação de acordo com o nível em que se encontra moralmente estabelecido aí no plano espiritual. Bom, então, para resumo da questão aqui, em 1857 foi lançado, então, o Livro dos Espíritos. E aí você vai entrar agora no que a gente chama das obras básicas, né? Você vai contar um pouquinho pra gente a ordem de publicação das obras básicas. Exatamente. O Livro dos Espíritos é um pouco do que a gente conversou aqui. O primeiro, né, livro da codificação, que trata de perguntas e respostas. Ele é dividido em 4 partes e cada uma dessas partes deu origem aos próximos livros. Em 1858, a partir de 1858, junto, né, com a publicação dos livros, também o Kardec começou a publicar a Revista Espírita. Era uma revista, se eu não me engano, mensal. Ela saía, né, todos os meses, e aí nela tinham vários estudos e várias coisas que aconteciam, então num caráter mais de revista. Hoje a gente tem acesso a boa parte dessas revistas, talvez todas, não tenho certeza, mas que tem artigos interessantes sobre que Kardec e outras pessoas escreveram naquela época sobre os fenômenos que estavam acontecendo e, enfim, sobre o conhecimento em geral. É quase um registro histórico. Exatamente. Porque à medida que as edições foram passando, o Kardec foi compartilhando as descobertas dele, né? Exatamente. Tem um, inclusive, sobre mulheres que é muito bom. Em 1859, Kardec lançou o livro O que é o Espiritismo. Que eu confesso que é um livro que eu não consigo compreender ainda muito bem. Eu não gostei muito dele. Então, o estudo do que é o Espiritismo não posso falar com tanta propriedade, que eu larguei na metade. Cara, o que é o Espiritismo é muito legal. Parece simplesmente que Kardec tava de saco cheio de responder pros outros o que é o Espiritismo. E ele aí falou, beleza, tá aqui, ó, o que é o Espiritismo? Ele dava um exemplar. O que é o Espiritismo? Pá! É Kardec lacrando o tempo todo. O livro todo é Kardec lacrando. É, isso aí. Então, eu li uma boa parte dele da conversa do padre com a outra pessoa lá, enfim, e aí eu achei meio chato. Mas enfim, é o meu gosto em relação a esse livro. Você é meio chato, né, amor? Então. Em 1861, aí Kardec lança o Livro dos Médiuns, que é um livro que vai tratar um pouco melhor da comunicação dos espíritos com a gente, de como que funciona essa ponte, enfim, de métodos, de organizar essa comunicação, né? Kardec traz vários, na verdade, não só conceitos interessantes, como os principais conceitos para se trabalhar mediunidade na casa espírita. Podemos dizer que é um guia prático pro médium, né? Exatamente. Normalmente é quando você tem aquele amigo lá com problema desse tipo de fenômenos espirituais, toma o livro dos médiuns aí pra você estudar, pra você aprender o que tá acontecendo. É isso que a galera geralmente faz, né? É um livro difícil. Ele abre, a primeira coisa que tá escrita por favor, leia o livro dos espíritos antes. É um livro difícil de ler, porque ele trata sobre a comunicação inteira. Inteira não, mas ele trata da comunicação toda como se conhecia naquela época. Então, assim, ele é um livro de estudo bem aprofundado, assim. Mas também dá pra você ler recorrente, assim, e tirando dúvidas, enfim, tentando entender mais ou menos como é que funciona a mediunidade. Em 1864, é lançado, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral do Espiritismo. A parte das leis morais, enfim. Tem
tem várias passagens de Jesus e explicações das passagens de Jesus nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso maior guia moral dentro do Espiritismo, o que vai trazer, enfim, mais mensagens sobre conduta e moral nesse livro aí que a gente vai encontrar. Em 1866... Não é de caráter divino que ele trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É tipo assim, dado as novas comunicações, os novos conhecimentos, quais novas interpretações que a gente pode trazer para as passagens de Jesus, né? Exatamente. E também no Evangelho tem várias mensagens de padre, enfim, tem várias mensagens de santos, tem várias mensagens já de espíritos com a moral um pouco mais elevada também, né? Para poder ensinar sobre moral, espíritos moralmente mais evoluídos também vieram para poder contribuir com as mensagens que estão lá. Em 1865 é lançado O Céu e o Inferno, que é um livro que a gente está estudando agora, muito interessante, que metade dele é para falar sobre o céu e o inferno, como que funciona a partir dos ensinamentos que se tem na época, né? Então a partir do céu católico, enfim, do céu pagão, e todos os conceitos que permeiam o céu, o purgatório, o inferno. E a outra metade dele são... E o céu espírita também, né? E a visão espírita, obviamente. E a outra metade dele trata de mensagens de espíritos desencarnados, contando como que foi essa passagem dele. Morreu e agora? E contando como que foi, assim, alguns espíritos contam os relatos e também trazem, assim, algumas mensagens, traz conceitos, traz coisas históricas, tipo assim, foi encontrada uma mensagem, um jornal falando que o fulano morreu, e aí o espírito vem e fala sobre como que foi a morte dele, enfim, um livro bem interessante. Inclusive, é a minha recomendação para os colegas que não são espíritas e estão ouvindo esse podcast por algum motivo, me ajudou muito. Eu senti atração, assim, pelo espiritismo, eu quis saber um pouco mais quando eu ouvi a primeira vez o conceito de inferno. E aí, por consequência, o de céu. E eu gosto muito porque é um livro argumentativo. E por ser um livro argumentativo, Kardec pega o que já existe e faz com que a gente consiga obter deduções lógicas a partir dos conceitos que a gente tem e ver como que eles podem se encaixar de outra forma. É um livro que eu gosto muito. Eu não sei por que ele não é recomendado como um dos primeiros aí pra ler quem tá chegando no espiritismo, mas eu acho que ele é uma ótima ponte entre outras religiões e o espiritismo, porque ele não traz muito choque. Ele traz pra gente coisas que a gente já conhece e ajuda a gente a compreender por que no espiritismo isso não faz tanto sentido, ou por que isso faz sentido e como que a gente interpreta. Gosto muito. Em 1868 tem a Gênese, Os Milagres e as Predições, que é o livro, assim, a base científica da doutrina espírita tá ali, né? A explicação da formação da Terra, a explicação de tempo, espaço e espírito e animal e uma porrada de coisa tá nesse livro. E também uma segunda parte desse livro tem o caráter de explicar os milagres e as predições, né, que Jesus fez. Então, assim, ele explica, Jesus andou sobre as águas. Como? Tem lá explicando. Não quer dizer que você vai entender, porque às vezes eu não entendo, mas tem lá explicando como que foi. E já que o espiritismo não é sobrenatural, ele vem explicar a naturalidade do que até então era considerado um milagre, né? Exatamente. Uma coisa que é muito interessante que mesmo o que eles não conseguem afirmar com categoria, né, o que aconteceu, eles levantam as hipóteses. Poderia ter acontecido tal coisa e tal coisa. Então, pelo que se entende de ciência, foi mais ou menos isso aí. Aí você pode, enfim... Uma dessas coisas deve ter acontecido, sabe? É um livro muito interessante também. É o meu favorito. E eu sei que tem um pedacinho que é muito chato, mas eu prometo que vale muito a pena depois que você passa dele. Vale muito a pena, é muito bom. E em 1890 nós temos Obras Póstumas, que
como o próprio nome já diz, né? São... Não é de Brás Cubas. São escritos e estudos, né, que são de Kardec, mas foram publicados depois da sua morte, né? Foram compilados, né, pelos seus amigos, pela esposa, e então trouxeram esses compilados e colocaram nesse livro e publicaram com mais estudos e mais coisas que Kardec foi juntando ao longo do tempo e não tinha publicado até então. Então, é isso, pessoal. São as obras básicas. Estudem bastante, concordem, discordem, mas não deixem de estudar. E de interagir com a gente. Pode contar aí nos comentários qual que é a sua obra básica favorita. Por favor. Contem relatos de efeitos físicos que a gente traz aqui no episódio de suspense. Gostaria de lembrar para vocês seguirem a gente no Instagram, @VibeEspírita, tudo junto. Avaliar o programa no Spotify ou em outros agregadores. Agora também a gente chegou em outros agregadores, você pode procurar no seu favorito. Compartilhar, né? O melhor jeito de chegar em novas pessoas é compartilhando com seus amigos, incentivando a interação de vocês conosco. Você chega na palestra pública lá, pede um momento e divulga a nossa palavra. Poxa, é uma boa. Exatamente. Se vocês quiserem divulgar uma artezinha, né, aquela do Vibe Espírita, a gente manda, é só pedir aí nas DMs da vida. Exatamente, enfim. E deem o feedback de vocês, concordem da gente, discordem da gente, tragam a opinião de vocês, tragam também, se a gente falou alguma besteira, por favor, nos corrijam, a gente vai se retratar no próximo episódio. Então... E venham trabalhar com a gente, caso vocês isso. possam contribuir, como a gente já disse mais cedo. É isso aí. Uma palavra final, Vitor, gostaria de dizer? Tchau. Lorenza, como que você gostaria de fazer uma palavra final? Beijo, galera! E é isso, pessoal. Eu quero refazer a minha. Você pode, é você que edita o programa. Busquem conhecimento. É isso aí, pessoal. Então, agradeço a vocês, a audiência e até a próxima. Valeu! Petição pra você postar esse vídeo. Transição, amor, transição. Não. Qual que é a transição? Você errou. Ah, sim? Episódio editado por Retenção Multimídia.